O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Neste segundo domingo da Quaresma, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa reflexão, todos os anos a Santa Mãe Igreja coloca no segundo domingo esta liturgia, este evangelho chamado da Transfiguração. Uma manifestação do Senhor para reconhecer verdadeiramente quem é Jesus. Lemos este ano o Evangelho de Marcos, lendo o Evangelho de Marcos, vamos percebendo a riqueza de seu escrito e ao mesmo tempo que Marcos nos transmite. Marcos não identifica o monte, mas diz uma alta montanha, que Jesus levou consigo 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E no alto desta montanha transfigurou-se diante deles. A montanha é sempre a relação e o lugar da oração. O lugar do encontro com o Senhor, o lugar de se retirar para rezar. Do alto da montanha, do Monte Tabor, como a igreja, como a tradição definiu, que é dali daquele monte que o Senhor se revelou, transfigurou-se, é uma visão belíssima até hoje. Olhar e ver longe a visão que vai de uma natureza bonita, árvores frondosas. E desta visão, com certeza podemos imaginar até hoje Pedro, vendo tudo aquilo, diz: Senhor, é bom ficarmos aqui. Porque os textos anteriores a esse, Jesus estava anunciando a sua morte. E os discípulos não estavam entendendo.
Então causou espanto, causou medo, mas nós estamos seguindo este homem e ele está anunciando que vai morrer. Esse texto é o final do caminho que Jesus está percorrendo na Galileia, pois daqui ele vai já partir para Jerusalém. E todo o desfecho em Jerusalém, que nós vamos celebrar na Semana Santa e a Páscoa do Senhor. Jesus, com certeza, percebendo que os seus discípulos aquilo que ele estava ensinando tinha lhes causado um pouco este impacto, leva 3 deles para fazer esta experiência. Eles anteciparam uma visão que nós podemos dizer uma visão beatífica, uma visão de paraíso. Eles viram o Senhor transfigurado. A palavra transfiguração significa mudança, uma mudança total. O rosto era tão claro que eles ainda não tinham conseguido ver tal coisa. As suas vestes tão brancas que nenhuma lavadeira poderia alvejar. Então veja, tudo é transformado. E a voz do céu dizendo: este é o meu filho. Isso significa então esta transfiguração, esta mudança, uma mudança total. E eles então ali, vendo o Senhor, tiveram a visão de Jesus acompanhado de Moisés e Elias, já para dizer a vitória, pois Moisés e Elias, os antepassados, a promessa do Senhor estava sendo cumprida e seria cumprida em Jesus Cristo. Esta mudança, este olhar e dizer: o Senhor é bom e o Senhor vai dar a vitória. O Senhor vencerá, o Senhor vence sempre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos ensina São Paulo na segunda leitura. Deus então tem o seu poder, e aquele que crê no Senhor, que caminha no Senhor, como cantamos no Salmo: andarei na presença do Senhor, andarei na presença de Deus, guardarei a minha fé, mesmo dizendo é demais o sofrimento da minha vida, eu vou caminhar nos caminhos do Senhor. Eu vou caminhar nos caminhos do Senhor. Acreditar nisso, fazer de verdade um caminho de confiança, e assim vai sendo transformado, transfigurada a nossa vida. Hoje a liturgia também nos pede esta transfiguração, transfigurar a nossa vida, deixar-nos ser iluminados pelo Senhor. Nossas relações sejam transformadas, transfiguradas, renovadas em Deus. E acreditar no Senhor é como a primeira leitura que ouvimos, a leitura do livro do Gênesis, uma cena muito típica e que causa até espanto em muitos, pois o Senhor deu a Abraão a terra, a descendência, o seu filho Isaque. Porém, Deus pede a Abraão uma prova de sua fé, uma prova de sua confiança. E Abraão está pronto. Do mesmo modo que Abraão confiou no Senhor e partiu, deixou a sua terra e foi aonde o Senhor lhe indicava, até podemos pensar: o quanto eu estou fiel ao Senhor? O quanto eu acredito mesmo em Deus? Pois muitas vezes nós acreditamos, mas com um pé atrás. Digo que creio, mas não creio. Sou católico, mas venho à missa de vez em quando. Faço promessa na igreja, mas também fico procurando outras coisas. Que fé é essa? Acreditar verdadeiramente no Senhor. Professar verdadeiramente a nossa fé. E Abraão, o pai da fé, dá a prova de que ele acredita no Senhor.
Na época de Abraão e nesta época da religião cananeia, que acreditava em vários deuses, os deuses também pediam holocaustos, oferendas. Era comum as pessoas oferecerem aos deuses suas oferendas. E existia também um costume na religião cananeia que oferecia o próprio filho como sacrifício. Para nós é um espanto, não é? Oferecer o próprio filho, imolar o próprio filho e oferecer a morte do filho a Deus, para nós causa espanto. Infelizmente, ainda hoje religiões fazem isso. Matar, oferecer a própria vida, matar o outro, matar o filho. Há pouco tempo, uma religião lá, não sei o nome, morreram todos bebendo o mesmo veneno porque estavam se oferecendo a Deus. Veja, Abraão não estava fazendo nada demais do que um costume em Canaã, oferecer o filho. Mas aí que está, ele verdadeiramente confiava de que o Senhor providenciaria algo. Ele foi. Ele levou o próprio filho para o sacrifício. E aí a grande transformação, e nós podemos pensar, a transfiguração da cena, não é mais Isaac, mas um carneiro que estava ali amarrado. O Senhor providenciou a verdadeira imolação. E daquele carneiro, daquele que se imolava, ele pôde salvar o filho e oferecer, como diz o texto, um carneiro que estava preso pelos chifres, e lá ele foi buscar. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Ele providencia uma vida nova. Ele dá a nós vida e não morte. Ele dá a nós consolo e conforto, e não tristezas e decepções. O Senhor nos dá vida, nos dá saúde, o Senhor nos dá o que é bom. Infelizmente a vida, os irmãos, as relações erradas, a falta de amizade, como refletimos na campanha da fraternidade deste ano, isto que muitas vezes nos traz dores, desafetos, brigas, rivalidades. Da parte de Deus, não. Da parte de Deus é só amor. Da parte de Deus é só vida. Da parte de Deus é um caminho que brilha para a eternidade. Que Deus nos ajude a perceber como é bom caminhar nos caminhos do Senhor. Como é bom vivenciar a promessa do Senhor em nossa vida. Dai-nos, Senhor, uma vida nova. Dai-nos, Senhor, a confiança de podermos dizer a cada dia: eu creio em Ti, Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Caminhemos, andemos na presença do Senhor, como canta o salmista, e nós podemos repetir: andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.